Salve, salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, chegando na área com mais um Giro no Ar. E esse Giro de hoje traz uma matéria especial, ainda repercutindo a convocação do lateral direito Paulo Henrique para a seleção brasileira, feito que o Vasco não conseguia há mais de 20 anos, quando teve o Zé Maria convocado naquela ocasião para vestir a amarelinha. Sempre bom repercutir esses feitos, essas novidades, ainda mais com o Paulo Henrique, de 29 anos, que chega à seleção num momento de merecimento. Mas até pouco tempo atrás não era titular e com muita dedicação e comprometimento conseguiu reverter o quadro e tendo como reflexo disso essa convocação. Mas quem acha que foi fácil essa transição se enganou redondamente. PH, como é chamado, ralou muito para chegar nesse status. No início da semana eu trouxe aqui o técnico que deu a primeira oportunidade do então volante, lá naquela ocasião, ao profissional do Londrina, o Cláudio Tencati. E hoje eu vou trazer o cara que foi o responsável pela virada de chave na carreira do hoje lateral do Vasco, o cara que fez ele evoluir, Portanto, antes da gente prosseguir, para que ele conte toda essa trajetória, te convido a largar o like, valorizar esse trabalho jornalístico e se juntar a mim nesta plataforma. Compartilhe esse vídeo, tá beleza? E me assista até o final. Bom, meus amigos, quem me acompanha tá por dentro de todas as histórias que eu trago aqui no canal. Aqui é assim, é jornalismo de verdade, não fake news ou embromação. Eu valorizo muito a profissão por aqui. E mais uma vez, para a gente finalizar esse tema importante, que foi a convocação do Paulo Henrique para a seleção brasileira aos 29 anos, eu vou trazer mais um convidado que teve um papel preponderante na evolução desse jogador até chegar a esse status. Se no início da semana eu trouxe o Cláudio Tencati, treinador do Londrina em 2016, que abriu as portas para o jogador no profissional desse clube, hoje eu trago o Rodrigo Casca, técnico do PH no Metropolitano, lá de Blumenau, em 2018. Para os que não sabem, foi a partir dali que o jogador começou a evoluir na carreira. O Rodrigo, com seu olhar clínico do futebol, como um verdadeiro olheiro, indicou o atleta ao clube e foi buscar o seu empréstimo junto ao Londrina para se transferir no Metropolitano. E conseguiu. Durante a passagem pelo clube de Blumenau, o PH marcou 2 gols em 29 jogos e conquistou a Série B do Campeonato Catarinense. O atleta deixou de jogar no Metropolitano em agosto de 2019 e a partir daí começou a alçar voos mais altos na carreira, passando por clubes de maior expressão, como o Juventude, o Atlético Mineiro, até chegar ao Vasco da Gama, o seu atual clube, onde fez a ponte aí para chegar à seleção brasileira. Mas antes da gente ouvir o depoimento do Rodrigo Casca sobre essa virada de chave na carreira do PH, vamos conhecer um pouco mais sobre este profissional. Paranaense de 2 vizinhos, o Rodrigo é reconhecido pela sua liderança à beira de campo e trabalhos sólidos. Com passagens por equipes do futebol paranaense, catarinense e sul-mato-grossense, ele tem um histórico vencedor. Só para ter ideia, meus amigos, além de ser campeão e conquistar o acesso com o time do PH, o Metropolitano em 2018, no futebol catarinense, em 2023 foi campeão da competição com o Nação Esportes, lá de Joinville. E isso sem falar nos seus feitos no Campeonato Sul-Mato-Grossense, onde foi bicampeão com o Águia Negra em 2019 e 2020 e conquistando a Série B pelo Navieirense em 2021. É um cara que tem no currículo muito acesso às divisões principais do futebol catarinense e paranaense, boas colocações e títulos, claro. Além de ter sido eleito cerca de 4 vezes o melhor treinador dos estaduais, é um profissional que sempre demonstrou competência e habilidade em liderar equipes e reconhecer talentos. E tem bagagem, viu? Já que tem vasta passagem por outros clubes importantes também de Santa Catarina e do Paraná. Bom, eu procurei o Rodrigo, porque ele é profundo conhecedor do PH. Viu o jogador sem oportunidades no Londrina, vivia sendo emprestado e pensou ele para o Metropolitano em 2018, onde arrebentou e juntos, como eu falei, foram campeões. E a partir dali, Paulo Henrique deu uma guinada na sua carreira, a carreira dele decolou. Começou a ser notado por times de maior qualificação, como o Juventude, o Atlético Mineiro, até chegar ao Vasco. Mas o Rodrigo vai nos contar agora, neste depoimento, como foi que ele descobriu o Paulo Henrique, o momento vivido por eles no Metropolitano, as qualidades que ele via no PH para se tornar um grande jogador e a sua responsabilidade nesse processo e a sua avaliação sobre a chegada do atleta à seleção brasileira. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao canal. Fique à vontade para nos contar mais sobre o Paulo Henrique, meu amigo. Olá, Marcos, tudo bem?
Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, né, da gente poder estar falando sobre a convocação do PH, do Paulo Henrique. É uma notícia que nos deixou muito feliz, né, até porque a gente teve a oportunidade, a alegria, né, de poder ter trabalhado com o Paulo. Um atleta onde eu fui buscar empréstimo dele no Londrina, né, em 2018, para a disputa da segunda divisão do Campeonato Catarinense, pelo Clube Atlético Metropolitano. Paulo, naquele momento, ele estava em um clube, né, também emprestado pelo Londrina, um clube da segunda divisão do Paraná, na União Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. E lá ele não vinha sendo utilizado pelo treinador, né, o treinador na época lá, seu Ivair Sense, e ele não vinha sendo utilizado pelo treinador, até porque tinha um outro lateral direito lá na época também, que tinha uma aproximação maior com a diretoria do clube, enfim, coisas do futebol, né. E por incrível que pareça, o mordomo que lá estava, né, o roupeiro, né, tinha trabalhado muito tempo comigo e me falou que o Paulo estava lá, mas não estava sendo aproveitado, né. Então eu fiz um contato, né, com o Londrina, na época com o Sérgio Malucelli, né, peguei as informações com o professor Tencati. Aliás, tudo que o Tencati falou sobre o Paulo são palavras que eu confirmo também, né. Tencati, a gente tive a oportunidade de poder trabalhar junto com ele, né, e depois cada um seguiu seus caminhos, né, mas foi um atleta, o Paulo, que trabalhou com ambos, né, tanto comigo como o Tencati. Então nisso eu busquei informação com o Tencati também, né, sobre o Paulo, e a gente acabou levando ele por empréstimo, né, para o Clube Metropolitano, né. O clube na época também não tinha muitas condições financeiras, a gente precisava fazer um grupo qualificado, mas com, como se diz, com pouco dinheiro, né. Então eu levei o Paulo Henrique para lá, por empréstimo do Londrina, inclusive o Clube Metropolitano na época não tinha gastos nenhum com ele, despesa salarial, e o Paulo veio. O Paulo é um atleta sempre muito determinado, né, realmente, como o Tencati também falou, né, um atleta que venceu e venceu pela sua determinação. É um atleta que em certos momentos onde a qualidade técnica não se sobressaía, mas tinha assim muita vontade, né, muita determinação, e isso com certeza superava, né, suas dificuldades. Mas um atleta muito aguerrido, um atleta num contra um muito forte, muita força física, né. Teve vezes no treino que eu lembro que eu parava, até chamava ele para conversar, falava para ele correr menos, né, e eu acho que ele até às vezes exagerava na sua vontade, na sua determinação em buscar seus espaços. Um atleta que era sempre o primeiro a estar lá para trabalhar, muito profissional, né. Um atleta que também me faz lembrar muito, acho que de muita fé também. Um atleta que eu sempre observava no painel do seu carro ali, sempre a Bíblia, né, sempre buscando, né, acreditar, né, em Deus, acreditar no seu trabalho. Então isso sempre me chamava muita atenção quando ele chegava com o seu carro, um carro na época bastante simples, né, um Fiesta, a gente nunca esquece disso, né. Então ele, um atleta que realmente sempre nos deixava feliz assim pelo que ele produzia, pelo que ele trazia pra gente, né. Foi feliz, foi campeão com a gente. Então assim, um atleta que deixou bastante lembranças boas, né, que hoje a gente está muito feliz, né, já por ele estar numa grande equipe, né, do futebol brasileiro. Agora está representando a seleção brasileira. Eu acho que quem teve o prazer de poder trabalhar com ele, com certeza hoje está muito feliz. Né, na época eu lembro também que numa outra equipe também de Santa Catarina eu trabalhei também com o Leandro Damião, né, do Atlético de Ibirama, né. Então foi mais um atleta também que conseguiu conquistar a seleção brasileira e tantos outros clubes, né. Outros anos também ali na mesma cidade de Blumenau, pela outra equipe do BEC, né, que é o Blumenau Esporte Clube, tive também a felicidade de levar atletas como o Maurício Kozlinski, que hoje, né, que é goleiro aí de grandes equipes do futebol brasileiro, o próprio Diego Tavares, que jogou em grandes equipes também, acabou agora de ser conquistado acesso com a Ponte Preta. Então foram os atletas aqui que passaram pela minha mão ali, que eu levei, né, para os clubes ali, que a gente teve muito sucesso. Então hoje a gente é muito feliz por estar vendo o Paulinho hoje na seleção brasileira, e estamos aqui na torcida, né, para que ele consiga aí espaço aí junto ao grupo, que quem sabe a gente esteja junto aí torcendo por ele também na Copa do Mundo, tá bom? Um grande abraço. Valeu demais, Rodrigo, perfeito, muitos ricos detalhes aí sobre o Paulo Henrique. E olha, e por tudo que eu apurei, pesquisei, tive acesso às informações, posso garantir que o Rodrigo Casca é um baita profissional, hein? Tá no mercado aí, e é um ótimo nome para um clube grande contratar aí para captação de atletas.
E hoje em dia, um time que tem um bom olheiro já é meio caminho andado para colher frutos futuros, tanto em termos de qualificação de elenco, como para retorno financeiro. Alô, Vasco da Gama, o homem conhece as coisas, viu? Ótimo nome para uma estrutura aí de time grande na busca por talentos. Bom, mas é isso. Esse é o jornalismo que eu prometo e cumpro. Fatos interessantes, uma notícia e desdobrando tudo para vocês com ricos detalhes. A partir de amanhã, voltamos com mais informações sobre os treinos do Vasco, que segue acontecendo no CT Moacir Barbosa, com vistas ao duelo da próxima quarta-feira, dia 15, diante do Fortaleza. A você, meu muito obrigado, e deixe seus comentários aí embaixo do vídeo que eu quero ler e responder, tá ok? Grande abraço a todos, até lá!